para onde Deus queria levar Abraão. Deus se apresentou e disse: Abraão, sai desta terra, sai do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu ainda te mostrarei. Por que Deus não revela no momento em que está chamando Abraão a terra que Deus queria levá-lo? A gente vai aprender sobre isso aqui nesse vídeo. Desde já, sejam todos muito bem-vindos. Você está aqui no meu canal, sou Wagner Lisboa. A gente fala sobre todos os assuntos aqui à luz da Bíblia. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreve no canal. Deixa um like aí para ajudar o vídeo a chegar em mais pessoas. E direto ao assunto, para você entender bem este acontecimento, você vai perceber no capítulo 12 do livro do Gênesis, os 3 primeiros versículos, a Bíblia está explicando como foi que Deus chamou Abraão. É importante a gente entender que no capítulo 12, Abraão não estava em Ur dos Caldeus, na grande Mesopotâmia, mas Abraão estava em Harã. Você vai perceber isso no versículo de número 4. Então, os 3 primeiros versículos do livro do Gênesis, capítulo 12, você vai entender como foi que Deus chamou Abraão. Está escrito ali que Deus chama Abraão para que ele fosse para uma terra que Deus ainda mostraria a ele. E aqui está o grande X da questão. Por que Deus não revela exatamente no momento em que chama Abraão? Por que Deus diz assim: vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar? Exatamente porque Deus queria levar Abraão para um lugar que tinha fome, que era Canaã da época. Se você estudar sobre ali o espaço geográfico nos tempos de Abraão, você vai perceber, você vai descobrir na verdade que Canaã nem sempre foi uma terra que manava leite e mel, a terra conhecida nos tempos de Josué e Caleb. Mas ao estudar nesses tempos de Abraão, você descobre que Canaã era uma terra seca, era deserto e as pessoas estavam morrendo de fome, como revela capítulo 12 de Gênesis, versículo de número 10. Então é por esse motivo que Deus com certeza não vai dizer: Abraão, sai desta terra e vá para Canaã. Sai desta terra e vá para um lugar que tem gente morrendo de fome. É claro que Abraão, ele não iria desejar, ele não vai querer ir para uma terra assim, se Deus informar para Abraão dizendo: olha, vá para esta terra que tem gente morrendo de fome e é Canaã que você tem que ir. Claro que ele não iria. Por isso que Deus não fala. Outro detalhe importante também para a gente entender nessa história é que quando Deus chama Abraão e diz: vá para uma terra que eu ainda te mostrarei, se Deus também revelar exatamente no momento em que chama, ou seja, ele fala para você ir para um lugar, mas revela já o lugar que você tem que ir e você sabe onde é. O que você vai fazer? Você vai escolher os caminhos, você vai fazer o caminho que você quer. E se você conhecer caminhos mais fáceis, se você conhecer atalhos, você vai pegar os atalhos com certeza. Então Deus, ele não fala o lugar, ele não informa exatamente o lugar naquele momento, porque Deus não queria Abraão fazendo o próprio caminho. Deus não queria Abraão escolhendo os caminhos e muito menos pegando atalhos, porque os atalhos são muito perigosos. Deus faz promessas, Deus quer que a gente chegue em determinados ambientes, objetivos, mas não é pelos atalhos, não é pelos caminhos mais fáceis. Deus quer que a gente faça o caminho dele e não o nosso. Então aqui, 2 motivos por que Deus não revela o lugar que Abraão tinha que chegar. Primeiro, porque se ele falasse que era Canaã, que era a terra que tinha gente morrendo de fome naquela época, Abraão não iria querer ir. E se Deus também revelasse o lugar, e Abraão com certeza ia conhecer os caminhos, ia escolher o caminho mais fácil, o caminho dele, ia fazer o próprio caminho e não o caminho que o Senhor Deus tinha para ele. Entendendo isso, agora você vai ter uma compreensão 100% do projeto de Deus para a vida de Abraão, e com certeza esse projeto de Deus é parecido com o projeto que ele tem para a minha vida e tem para a sua vida. E vou dizer que eu já tive uma experiência com isso quando senti no coração que era o tempo de eu sair do Brasil e vir morar em Portugal. Aconteceu exatamente isso e esta palavra mexe muito comigo, fala muito comigo, e por isso quero compartilhar com vocês. Quando a gente conhece a terra de Canaã, que é a terra que mana leite e mel, a gente está falando de 2 alimentos que provêm da vida. A maioria dos alimentos, eles provêm da morte de alguma coisa, né? Mas quando você fala desses 2 alimentos em específico, que é o leite e mel, você está falando de 2 alimentos, um dos únicos alimentos que provém da vida. Então, você entende que o leite e mel que é produzido em Canaã, nessa terra conhecida como terra que mana leite e mel, não é um alimento produzido por algo que está morrendo, ou pela terra que está morta, ou pelos animais que estão morrendo, ou pela produção das pessoas matando vegetais ou matando qualquer coisa para que alimentos possam ser produzidos. Assim como todos os alimentos, ao serem produzidos, alguma coisa tem que morrer. Então, quando você percebe essa questão de leite e mel na terra de Canaã, você entende que esse leite e mel vem da vida, porque são 2 alimentos que têm origem na vida. Por que Deus queria levar Abraão para
Canaã, a terra que tinha gente morrendo de fome, e tirou ele de uma terra que era frutífera. Se você estudar sobre Ur dos Caldeus, era terra frutífera, era terra que havia prosperidade e não havia necessidade de nada naquela terra. Então Deus está tirando Abraão de uma terra boa, de uma terra frutífera, e mandando ele para uma terra que tem gente morrendo de fome. Com certeza, no caminho, quando ele começou a descobrir que estava indo para um lugar que tinha gente morrendo de fome, ele começou a se questionar, ou questionar a Deus: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Como é que Deus tira Abraão de uma terra boa e vai mandar Abraão para uma terra que tem gente morrendo de fome? Tá tirando de uma terra que planta e colhe facilmente e vai mandar para uma terra que só tem morte, tá seco, não tem vida. Exatamente porque Deus, ele não depende do ambiente para mudar a vida das pessoas. Aqui que você começa a entender que Deus, ele tem o propósito que ele tem na nossa vida é tão profundo, é tão grande, que às vezes ele vai nos tirar do conforto, ele vai nos tirar da terra boa, que a gente acha que é a terra que vai me abençoar, é assim que a gente pensa, né? É essa terra que vai me prosperar, é aqui que eu vou me realizar. E Deus está dizendo: não, você não pode depender do ambiente, você não pode depender da terra em que você está. É o Senhor Deus que tem que ser, ou melhor, é o Senhor Deus que deseja ser o nosso provedor. Quando a gente estuda sobre o leite e mel, que são alimentos que provêm da vida, é como se Deus estivesse dizendo assim para Abraão: Abraão, a terra que você está indo não produz nada, as pessoas estão morrendo de fome, mas se você pisar nela debaixo do meu propósito e eu estiver em ti, você vai ver que você vai abençoar a terra. Então você estuda sobre Canaã, você estuda sobre o período de antes de Abraão e depois de Abraão. Antes de Abraão, a terra é conhecida como a terra que tinha gente morrendo de fome. Antes de Abraão, você conhece uma terra seca, uma terra que as pessoas estavam morrendo de fome. Mas depois que Abraão pisa na terra, você passa a conhecer uma Canaã, uma terra que mana leite e mel. Por quê? Porque pisou na terra um homem debaixo de propósito, obedecendo a voz e a orientação do Senhor Deus. Isso é muito profundo e claro que você não quer ficar com esta palavra só para você. Você vai pegar esse vídeo, vai dar like, vai comentar, vai mandar para mais pessoas, porque isso vai abençoar muita gente, porque você aqui começa a entender o propósito de Deus na sua vida. Você pode estar se questionando por que Deus se tirou de uma terra tão confortável, de uma terra que estava dando tudo certo, e mandou você para um lugar de provação, um ambiente de provação. Porque Deus quer provar que Ele em você, Ele faz a terra ser abençoada por sua causa. Quando um crente anda debaixo de propósito, quando um crente anda debaixo da vontade de Deus, não é a terra que abençoa o crente, mas é o crente que abençoa a terra. É a pessoa pisando na terra, dela vai manar leite e mel, dela vai frutificar, dela vai prosperar a terra. A terra vai ser abençoada com a presença desta pessoa que anda debaixo de propósito de Deus. A gente está muito acostumado a ver nesta atualidade a questão de as pessoas dizer assim: declare que vai acontecer isso, profetize que vai acontecer isso, se você profetizar as coisas vão acontecer, e não é bem assim. Não é só profetizar, não é só declarar, porque se não for a vontade de Deus, se não for a vontade de Deus que alguma coisa aconteça, não adianta eu declarar, não adianta eu profetizar, não adianta eu ficar falando, liberando palavras que nada vai acontecer. Mas o que faz a diferença na minha vida e na tua vida é nós estarmos debaixo do propósito de Deus, é nós estarmos no caminho que Deus quer para nós, é nós estarmos no ambiente que Deus quer que nós estejamos. É debaixo de obediência que de você vai sair o fruto da terra. Muita gente briga por espaço, muita gente briga pelo ambiente, muita gente briga por campos, mas pouca gente entende que não importa onde a pessoa está, não importa onde eu estou, não importa onde você está, o que importa é estar debaixo do propósito de Deus. Abraão chegou em Canaã, na terra que tinha fome, na terra que tinha gente morrendo de fome, como revela Gênesis 12, mas debaixo de propósito, debaixo da vontade de Deus, a terra começou a frutificar, porque a presença de Abraão na terra de Canaã fez Canaã se tornar a terra conhecida como terra que mana leite e mel. Talvez Deus está te levando para uma terra que tem fome, talvez Deus está querendo te levar para uma terra que muita gente diz: não vá porque você vai passar fome, não vá porque vai ser provação. E quem sabe é Deus que está te enviando, é Deus que está te chamando para um propósito,
para o querer dele se realizar na sua vida e mudar a história desses ambientes, mudar a história desses lugares. Não fique procurando pelo lugar para que o lugar te abençoe, para que o lugar te prospere, para que o lugar mude a sua vida. Entenda que é o propósito de Deus na sua vida que vai fazer você prosperar o ambiente, vai fazer você mudar a história do lugar em que você vai estar, porque você anda debaixo do propósito do Senhor Deus. Gente, é muito bom compartilhar essa palavra com vocês. Eu estou vivenciando isso na minha vida. Muita gente disse: não vá para Portugal, você vai passar fome, lá é difícil, lá é complicado. Posso garantir para você, para a glória de Deus, que o Senhor Deus está mudando os ambientes em que eu tenho passado, porque eu estou entendendo que mais vale andar debaixo do propósito de Deus, debaixo da vontade de Deus. Espero que esta palavra te abençoe, que esta palavra te alcance, que alcance muitas vidas. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um like para ajudar o canal a continuar crescendo, alcançando mais pessoas. E se você não se inscrever no canal, você vai perder os próximos conteúdos. Mas se você quer garantir os próximos conteúdos e você quer continuar aprendendo aqui com a gente, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem todos na paz, até o próximo vídeo.